Bom, ontem iniciamos nossa aula falando um pouco sobre adequação conceitual. Falamos também acerca da variação de registro, da variação linguística e entre outros. Hoje, pessoal, antes de nos aprofundarmos acerca da adequação conceitual, que é uma matéria um pouco extensa, mas que conseguiremos terminar ainda hoje, eu irei falar para vocês um pouco sobre a construção de um texto. Bom, você já deve ter lido textos jornalísticos, você já deve ter lido textos em revistas, textos no trânsito, pois até mesmo sinais de trânsito, ele é uma expressão de linguagem. Pois bem, o que nós pensamos, podemos refletir quando nos lembramos da estrutura de um texto. Primeiro, que o texto tem o início, o meio e o fim. Ou seja, que o texto tem a sua introdução, o texto tem o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Na introdução de todo o texto, o redator, o escritor, ele nos traz informações textuais com informações para inteirar o leitor do assunto que será debatido. Desta forma, exigirá do leitor conhecimento prévio em certos termos, em certas expressões. Como, por exemplo, se você estiver lendo um texto onde aparece a sigla MG, a sigla SP, a sigla PMMG, se você não tiver um conhecimento prévio, ou seja, um conhecimento antecipado, você não saberá quais são essas siglas. Pois bem, a primeira significa que é o estado de Minas Gerais. A segunda, o estado de São Paulo. A terceira, Polícia Militar de Minas Gerais. Então, a construção do texto, em sua introdução, vai exigir do estudante, vai exigir do concurseiro essas informações prévias. Pois, imagina se todo concurso público, todas as escolas, faculdades, tivessem que trabalhar com o aluno, com o concurseiro, todos os conteúdos. Desta forma, não teríamos tempo de trabalhar tudo. Não teríamos. Então, é necessário que você, da qualidade de concurseiro, venha se aprofundar na língua portuguesa, se aprofundar na complexidade que há dentro do nosso português. Procure ler jornais, leia revistas, ao invés de somente ouvir o filme, coloque legenda. Ah, professor, por que você está pedindo isso? Porque, pessoal, o concurso público vai muito além do que a gramática. O concurso público faz uso da literatura, o concurso público faz uso de figuras de linguagem. Ou seja, o concurso público faz muito uso de figuras de linguagem. O que seria isso? Isso nada mais, nada é do que você utilizar uma linguagem figurada. Vamos pensar no exemplo, numa expressão. Deixa eu pensar aqui. Pensa bem.
Abre aspas, o Estado brasileiro sofreu um grande rombo nos cofres públicos, fecha aspas. Quando nós lembramos da palavra rombo, o que nós pensamos de imediato? Peraí, rombo vem o quê? De roubo? Como que é isso? Não quer dizer que rombo vem de roubo, mas quer dizer que rombo teve uma falta, teve um déficit. Então isso é uma figura de linguagem. Vamos pensar numa outra figura de linguagem, por exemplo. Deixa eu pensar um aqui bem rápido para vocês. Abre aspas. Ô Jadson, vamos ali em Bom Jesus, fica pertinho, cara. Pertinho. Fecha aspas. Esse pertinho, para as pessoas que moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, é algo bem perto, é de um bairro para o outro. Mas aqui em Muré, por exemplo, nós falamos que é pertinho, nós queremos dizer o quê? Que às vezes fica de um distrito ao outro. Então isso é uma figura de linguagem. Nem sempre que eu vou falar algo com vocês, ou nem sempre que as pessoas vão falar algo, nós devemos levar ao pé da letra. Às vezes há uma figura de linguagem, há um simbolismo por trás disso. Como, por exemplo, na Bíblia Sagrada. Se nós lermos, por exemplo, o livro de Apocalipse, na Bíblia Sagrada, é um livro repleto de simbolismo, é um livro repleto de figuras de linguagem. Igual, por exemplo, tem uma passagem no livro de Apocalipse, onde Jesus diz, onde o apóstolo João diz, que quando Jesus vier, dos céus e voltar para essa terra, ele vai arrebatar a sua igreja. Se formos levar ao pé da letra, o que nós vamos pensar? Calma aí, Jesus ele vai pegar a igreja, fisicamente, a estrutura da igreja, e vai levar aos céus? Não, a igreja quer dizer o quê? As pessoas. As pessoas. Então, temos que perceber essa malícia que pode vir cair nessa prova da Polícia Militar de Minas Gerais. Figuras de linguagem, eufemismo e entre outros. Então, nós percebemos que a construção de um texto depende da fala, depende do receptor, depende do emissor. Receptor, a pessoa que está ouvindo, emissor, a pessoa que está falando. Então, tudo isso está dentro do texto. E numa linguagem figurada, vamos encontrar, por exemplo, muitas expressões que são conhecidas e que causam confusão para aquelas pessoas que não têm um conhecimento prévio acerca da língua e acerca de seus significados. A coesão é uma linha imaginária e ela é composta por termos, por expressões, certo, pessoal? Então, dessa forma, nós devemos nos aprofundar para conseguir fazer um emprego correto, um emprego coerente da língua portuguesa. Se você não consegue entender, interpretar ao menos uma linha, quem dirá que você vai conseguir interpretar um texto enorme que vai cair no concurso público? Pois nós vamos observar 50% das questões de língua portuguesa caem em textos extensos. E se o aluno não souber interpretar esse texto, e se o aluno não conseguir destacar as informações principais do texto, ou seja, o tema do texto, o que o autor está transmitindo como mensagem, qual é o objetivo daquele texto, se o texto é informativo, se é um texto figurativo, se é um texto ilustrativo. Se você não souber perceber essas diferenças, você cairá em diversas pegadinhas que caem nos concursos públicos, seja da PM, seja da PRF, seja da Polícia Civil. Tem muitas pegadinhas, muitas pegadinhas. Pois bem, pessoal, tendo falado acerca da estrutura, da construção do texto,
eu quero reforçar com vocês acerca da adequação conceitual. A adequação conceitual possui 3 elementos, que é a pertinência, a relevância e a articulação dos argumentos. Ô professor, o que seria a pertinência? Pessoal, a pertinência nada mais e nada menos é o conjunto, certo? Ou o caráter que mede o quanto a informação fornecida pelo redator cabe dentro do tema. Ou seja, a pertinência ela é um caráter que mede o quanto a informação dissertada, escrita pelo redator ou pelo escritor, cabe ao tema, ou seja, se está dentro do tema ou se foge do tema. Então, se tem um tema, por exemplo, vamos pegar um tema aqui, ó, política no ano de 2022. Vamos pegar isso como tema, política no ano de 2022. Então, ou seja, se o tema é política no ano de 2002, qual que é o conhecimento prévio que vai exigir, por exemplo, do leitor? É de que o ano de 2022 é o ano de eleições diretas, de eleições para presidente da República, de eleições para deputados e de eleições para senadores da República. Então, isso vai exigir um conhecimento prévio do concurseiro. E dentro desse tema, que eu escrevi anteriormente, política no ano de 2022, vai falar sobre o quê? Tem que falar sobre política. Tem que falar sobre os possíveis presidentes ou candidatos a presidente da República, sobre os deputados federais, certo? Sobre os senadores. Então, se o redator, o escritor, ele foge do tema, do título do texto qual ele escreveu, aí nós vamos conseguir perceber a pertinência, que é o caráter, como disse para vocês, que mede o quanto a informação fornecida pelo redator cabe dentro do texto, ou se ela foge dentro do texto. Segundo, nós temos aí a relevância. A relevância, pessoal, ela é verificada no quanto determinada argumentação, certo? Pode surtir algum efeito sobre a problemática estabelecida no tema da redação a ser feita. Ou seja, qual é a relevância da argumentação do escritor? Será que a argumentação dele está coerente? Será que a argumentação do escritor ou do redator é incoerente? O que seria uma boa argumentação, professor? Seria uma argumentação baseada em fatos do cotidiano, argumentação que fazem uso de dados públicos, dados oficiais do governo, dados de órgãos, uma argumentação que faz uso, por exemplo, de conceitos, de termos, de falas, de reflexões, de autores renomados, de autoridades do assunto. Se o tema da reportagem ou do texto é sobre medicina, quem vai ser a autoridade no tema? Será que vai ser o médico ou o mecânico? Claro que é o médico. Se é medicina, a autoridade no assunto de argumentação vai ser o médico. Agora, se um texto, por exemplo, ele é sobre veículos, sobre mecânica do carro, sobre motor, quem é que vai ter propriedade argumentativa?
vai ter uma autoridade de palpitar, de comentar, um médico ou o mecânico? Logicamente, o mecânico. Por mais que o médico entenda de mecânica, ele pode sim dar uma argumentação consistente. Porém, que vai ser mais válida nesse sentido, vai ser a argumentação do mecânico, porque é ele que conserta os carros no dia a dia. É ele que monta o motor, é ele que faz a troca de óleo. Beleza? Esclarecido, pessoal? Pois bem, por último, nós temos aí a articulação dos argumentos. Ela é a identificação de ligação entre uma informação dada e outra, de modo a formar um argumento coerente e homogêneo. Ou seja, essa argumentação, pessoal, essa articulação, ela faz uma ligação direta com a relevância e a relevância faz uma ligação com a pertinência. Ou seja, as três caminham juntos. E essas três, pertinência, relevância e articulação dos argumentos, fazem parte da adequação conceitual. Então, esses três elementos é que formam a adequação conceitual. Beleza? E essa adequação conceitual é o que você vai ter que ter um domínio, pois isso vai cair no concurso público da PM. Vai cair na parte de língua portuguesa, vai cair na parte de direito constitucional, direito penal, vai cair no direito administrativo, pois a adequação conceitual é uma matéria tão importante, pois ela está do início ao fim da avaliação, pois ela engloba o entendimento que o concurseiro terá sobre a matéria, sobre a resolução. Como é que você vai responder uma questão na prova, meu Deus do céu? Se você não sabe interpretar a questão, se você não sabe o que está pedindo? Ah, professor, tenho muita dificuldade em interpretar a resolução. Eu tenho muita dificuldade em entender o que o enunciado, o que o redator, o que a prova está me pedindo. Se você tem essa dificuldade, acalme, eu tenho uma solução para você. Qual seria essa solução? É que você venha a se dedicar aos estudos. Não adianta você vir aqui assistir essa aula se no seu dia a dia você não tem um contato estritamente necessário com a língua portuguesa. Como é que você quer passar no concurso da PM, da Polícia Civil e entre outros, se você não pega um livro para ler, se você não pega um artigo científico para ler, se você gasta tempo demais assistindo vídeos no YouTube aleatório, que você passa tempo demais assistindo filme? Dessa forma, gente, não tem como passar no concurso. Concurso só passa quem tem disciplina de estudar. E para você ter uma disciplina de estudo, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. 4 horas por dia, 3 horas por dia, 5 horas por dia. Claro que isso varia de pessoas para pessoas, pois há pessoas que não podem dedicar tanto tempo como gostariam de dedicar aos estudos, porque tem pessoas que trabalham em 2 serviços, tem pessoas que é pai de família, tem pessoas que é mãe de família, tem pessoas que estão doentes. Então, cada caso é um caso que tem que ser observado. Agora, se você fica o dia inteiro dentro de casa, coçando o saco, vendo pornografia, tá entendendo? Cantando Mulher do Vizinho, você acha que você vai passar no concurso público? Obviamente não passará, pois Deus, Ele é justo. Deus é justo, a banca é justa. Só vai passar no concurso quem tiver boa pontuação. E só terá boa pontuação quem estudar. Tá certo? Não tem como você passar no concurso público com vários candidatos, com 5 mil candidatos, com 10 mil candidatos, se você não estudou nada.
E para você estudar bem, você tem que entender a explicação, entender a parte teórica do conteúdo e praticar. Você vai praticar, vai praticar, vai praticar. Pois é praticando que se aprende. Pois temos que conciliar a prática e o conteúdo, a parte teórica. Senão, não tem como aprender. Não tem como. Na época que você, por exemplo, fez aí a autoescola, tirou sua carteira de carro, você só sentou na cadeira da autoescola e ficou estudando, por exemplo, legislação de trânsito? Claro que não. Você também teve as aulas práticas. Você teve que colocar a mão na massa. Então, ou seja, para você passar no concurso, é 80% mão na massa, tá certo? E 20% isso aqui, ó, parte teórica. Memorização, memorizar o conteúdo. Não só memorizar, mas compreender o conteúdo, entender. Se está com dúvida, entra no YouTube, pesquisa o termo pertinência, o termo relevância, articulação dos argumentos e pega outras fontes para você entender melhor. Assista vídeos ilustrativos, tá certo? Busque uma metodologia a qual você vai aprender o conteúdo de fato e ter êxito. Você tem a capacidade de passar nesse concurso. Todos vocês têm capacidade de passar. Mas para passar no concurso público, tem que ter disciplina, tem que estudar. Não tem como você ganhar massa corpórea, ganhar músculo, se você não comer bem e se você não malhar, não levantar peso. Como você vai ter bíceps se você não levanta peso na academia? Se você perde tempo olhando para a bunda de mulher, se você perde tempo bebendo água e indo no banheiro, não tem como. Então tem que trabalhar, pessoal. Todo mundo tem capacidade de passar, desde que estudem, estudem e estudem. Beleza? Bom, pessoal, para terminar esse conteúdo de hoje, eu posso estar falando para vocês aqui de uma forma bem rápida, objetiva, tá certo? Deixa eu pegar aqui o meu rascunho que eu fiz. Bom, para terminar o conteúdo, eu estarei falando para vocês a respeito da seleção vocabular, beleza? Para terminar aqui, para fechar a aula de hoje, que já está uma aula muito longa, muito intensa. Olha aqui, ó. Seleção vocabular. A seleção vocabular. Bom, professor, o que seria a seleção vocabular? Bom, pessoal, a seleção vocabular, ela é um importante instrumento para chegar na coesão de um texto. Lembra que no início da aula eu falei para vocês a construção de um texto, a estrutura de um texto, como por exemplo, introdução, desenvolvimento e conclusão? Pois bem, vocês se lembram disso, não lembram? Então, dentro de um texto tem que ter uma coesão, beleza? Que é aí que entra a questão da seleção vocabular. Pois a seleção vocabular, ela tem que ter uma coesão. Se não tiver coesão, não é seleção vocabular. Certinho, pessoal? Pois bem, essa seleção vocabular, por exemplo, a seleção vocabular é quando nós substituímos uma palavra que já empregamos por uma outra que lhe retorna o sentido. Vamos pegar, por exemplo, uma frase aqui, ó. Então, a seleção usa coesão, né? Vai estabelecer a coesão, vai evitar as redundâncias, beleza? Ó, uma frase aqui para a gente praticar e entender a seleção vocabular. É muito melhor explicar isso para vocês na prática do que somente na teoria, beleza? Quer ver, ó? Uma pergunta. Bom, aqui temos uma frase. Formulei na minha cabeça, né? Para ser bem rápido.
Amanda foi ao mercado e até agora não voltou. Ponto. Ou seja, uma frase afirmativa. Está afirmando que a Amanda ela foi no mercado e não voltou até agora. Será que ela voltará? Uma pergunta. Como eu disse para vocês, a seleção vocabular, ela, pessoal, retoma o sentido que já empregamos. Então, ou seja, eu fiz um emprego aqui ó, de um nome próprio. Olha o nome próprio aqui, ó. Amanda é um nome próprio. E aqui embaixo eu fiz o emprego do pronome ela. Olha o pronome ela aqui, ó. Pronome e nome. Próprio. Beleza. Iniciei a frase com o nome próprio, que é Amanda. E lá no final da frase, da pergunta, coloquei o pronome ela, que é um pronome feminino. Então, ou seja, a seleção vocabular é isso. Eu vou evitar em repetir uma palavra que eu já empreguei na frase. Olha aqui. Para que eu vou repetir o nome próprio Amanda aqui embaixo? Se eu já iniciei a frase com Amanda. E pense bem, se eu escrevesse assim, ó, Amanda foi ao mercado e até agora não voltou. Será que Amanda voltará? Poxa, tá com uma grave redundância. Para que eu vou repetir o nome dela de novo se eu não posso usar um pronome feminino para retomar o sentido a ela? É o que eu fiz. Olha o pronome feminino aqui, ó. Ó, eu retomei o sentido a ela. Beleza? Então eu fiz uma ligação, eu fiz uma retomada de sentido. Beleza? Olha aqui, ó, ela, pronome feminino, e Amanda, nome próprio. Então eu usei a palavra ela para me referir ao nome Amanda. Então isso é um exemplo claríssimo de seleção vocabular. Certinho, pessoal? Pois bem, terminamos a aula de hoje. Foi uma aula exaustiva, longa, porque, como nós podemos perceber, a adequação conceitual, ela pegou a pertinência, ela pegou a parte aí da argumentação e pegou tantas outras, como, por exemplo, a seleção vocabular. Então, pessoal, terminamos a aula de hoje. Fomos do início do conceito para a prática, para entender o que cada um deles significa. Porque é isso que vai cair na sua prova. Claro que vai cair esse jeitinho aqui, bonitinho, explícito, mas cairá de uma forma confusa. E para você conseguir resolver essa forma confusa, precisará ter um bom conhecimento prévio das questões. Pessoal, um forte abraço e agora vocês vão fazer o exercício de reflexão para conseguir fixar o conteúdo. Até breve!